Muito bem, meus queridos, estamos de volta aí, ó. Caramba, professor, eu não entendia que a pecuária tinha essa abrangência toda. Tem, meus queridos. Pecuária não é só gado, não. Pecuária é todo tipo de criação. E agora, na nossa aula 5.2, nós vamos ver os principais tópicos abordados. Lembra que foi que nós falamos? Nós falamos do que, professor? Quando a gente está falando sobre o ambiente rural, é diferente do ambiente urbano. Em que sentido, professor? A população, o animal, a estrutura, a infraestrutura. A infraestrutura, casa. Quando você vai para o ambiente rural, para o interior, a infraestrutura, ruas, quadras, são diferentes porque a atividade econômica é diferente. Tem casa, professor? Não, meu querido, não é casa não, se fala sede. Lá na zona rural nós temos a sede, que é a casa do produtor. Quando você vai falar na zona urbana, prédios, casas, não. Lá na área rural, são galpões. É a estrutura de uma suinocultura, a estrutura de uma caprinocultura, a estrutura de uma avicultura. Não tem esse negócio de avenida, rua, não. Lá é linha. Lá é... Como é que é, meu diretor? A gente pega a linha, pega a BR, tem um enforcamento ali, tem a gleba. As estruturas são diferentes porque o ambiente econômico é diferente. Mas nós falamos do que também, professor? Meu diretor, pelo amor de Deus, eu estou falando, eu esqueci. Bota na tela aí, meu diretor! Isso! Me ajuda aí! Olha só, pecuária. O que nós falamos da pecuária mesmo, professor? Nós falamos que a pecuária, pessoal, é um meio, é um ambiente totalmente estratificado. E depende do que, professor? Modalidades. Para mim, meu diretor, o que são modalidades? Tu vai para o ambiente rural, tem a modalidade da pecuária, que é a criação de gado. Bovinocultura está dentro da pecuária. Mas depois tu vai andando mais para frente, a estrutura muda. A estrutura é piscicultura. A piscicultura é uma especialização na pecuária. E o ambiente muda. Você vai, avicultura, a infraestrutura é diferente. Então a infraestrutura da piscicultura, da bovinocultura, corte ou leite, da ovinocultura, da caprinocultura, a estrutura que compõe aquele meio rural vem de encontro com a atividade econômica que impulsiona esse nosso estado. A atividade econômica que impulsiona a zona urbana é diferente. E toda essa atividade econômica da zona urbana, ela é diretamente ligada ao quê? Ao que vem da produção rural. E o que vem da produção rural, professor? Vem uma atividade que está atrelada à pecuária. Que é qual, professor? Agricultura. Falamos que quem cria planta, por que planta, professor? Para ter investimento. Se eu vou criar gado, se eu vou criar galinha, se eu for criar peixe, se eu for criar codorna, cabra, o que eu forneço lá para a zona urbana? Eu ofereço carne, ofereço ovo, ofereço leite e os derivados. O que são os derivados, professor? Uai, salsicha, linguiça, embutidos, doces. E isso falando de alimento. E se eu pegar e vou falar de outra coisa, como? Estruturas. Madeira. Estruturas. Jardinagem. Ah, professor, eu vejo que a zona urbana está reflorestada. Ou nas suas ruas e avenidas
tem flores, tem árvores, mas vem um adubo. Tem toda a atividade, todo o produto advindo da zona rural. Isso requer o quê? Investimento. Falamos também que dentro da atividade pecuária, que tem estratificações, nós temos que fazer um levantamento da nossa área. O que levantamento é esse, professor? Esse levantamento é observar. Professor, eu tenho uma galinhazinha ali, eu tenho um porquinhozinho ali, eu tenho qualquer tipo de criação. Só que ela tem que ser o quê? Sistematizada. Temos que sistematizar as criações. E para sistematizar, professor, eu tenho que ter investimento. Eu tiro da onde investimento? Na minha propriedade. Eu estou dando um exemplo. Meu Deus, eu tenho os estercos, faço adubo. Vou vender esse adubo? Não! Investe o adubo na tua área de agricultura. E assim você vai potencializar a produção de couve, repolho, todos os condimentos que tem uma saída rápida no mercado. Salsinha, cebolinha, alho, isso sai rápido no mercado. E esse dinheiro, o que eu faço? Investe no processo de sistematização da sua criação. E dessa forma você consegue potencializar. Foi isso que nós falamos. Quer ver uma coisa? Bota na tela aí, meu diretor. Olha aí, ó. Pecuária e ambiente. Mas para fazer essa sistematização, para fazer essa arquitetura do ambiente rural, é simples presente tense, meus queridos. Quando a gente faz isso, nós temos que lembrar que a pecuária e o meio ambiente têm que proporcionar a equidade, a harmonia. E para ter essa sistematização, tomar muito cuidado com os processos de degradação no ambiente. Olha aí, para mim, meu diretor. Não, e a telinha aqui atrás do titio. Isso. Agora é a hora que vocês vão fazer a atividade de vocês. Mas, ó, relaxa, calma um pouquinho. Responde com calma. Daqui a pouco o tio volta pra gente fazer aquela correção e sanar as dúvidas. Tchau. Muito! Sorry, director. I'm sorry. E aí, galerinha? Finalizaram a atividade? Eita, professor. Foi tanta coisa que eu fui lendo, não sei se eu respondi correto. Don't worry! Agora é a hora que nós vamos fazer o quê? Tirar as dúvidas. E aí, mas vai valer, professor? Sim, meu querido. Pay attention. Quando a gente está aqui corrigindo a atividade, muitas vezes o que eu observo? Que os professores presenciais dão esse feedback para nós. A gente vai, então, colocar a pergunta, ler e colocar a resposta, questões abertas. Mas, professor, não está igual! Por isso que é a resolução da atividade. Muitas vezes, o que os nossos queridos estudantes fazem? Esquecem de colocar o termo técnico, mas ele descreve o significado. Então, é o momento que a gente vai deixar para vocês fazerem o quê? Colocarem aí, ó, o termo técnico. Dessa forma, a gente cria aquela familiaridade com o termo. Questões fechadas. Professor, eu coloquei a alternativa A. A gente vai ver se ela está correta. E se for a alternativa B? A gente volta no slide, lá na lâmina, para verificar what has happened? O que aconteceu? Tudo bem? Meu diretor, joga na tela. Olha aí, ó. Primeira questão. The question 1. Apresente as vantagens adquiridas pelo pecuarista. Pessoal, colocou a palavra pecuarista? Pode ser qualquer tipo de estratificação. Gado, suíno, ave, peixe. No uso da pecuária intensiva. Vou colocar aqui a resposta. E eu vou vir aqui para cá. Beck, meu diretor. Meus queridos, olha só uma coisa. Lembra que na aula nós falamos sobre
sistematização. Muitas pessoas criam os animais assim, à vontade. E você perde a capacidade de potencialidade da sua criação. Então, quando você vai... Professor, o que é sistematizar? Ou é você fazer uma criação intensiva, semi-intensiva e extensiva. São sistematizações. Nós falamos um pouquinho sobre sistematização. Order! Na aula 4! Claro que nós vamos ver as diferenças nas fases de sistematização, dependendo do tipo de criação que você está fazendo. Então, por exemplo, vantagens. Exemplo, se eu vou fazer, qual é a vantagem na sistematização da pecuária intensiva? Intensivo. Melhora a seleção do gado. Colocamos gado aqui. Mas melhora a seleção da ave, melhora a seleção do jacaré, melhora a seleção do suíno. O que é seleção? Eu coloquei gado. Como exemplo, você pode ter colocado galinha, você pode ter colocado porco. Mas o que significa isso, professor? Selecionar. É quando você verifica no seu plantel, pensa aí na sua casa, Tem suíno? Tem caprino? Tem galinha? O que é sistematizar, professor? Melhorar essa seleção. Qual daquele suíno serve para ser reprodutor? Macho e fêmea. Qual daquelas suas galinhas, seus galos, tem um perfil para ser reprodutor? Sabe aquela galinha que quando você vê que o galo cruzou com ela botou ovo, ela é cuidadosa em formar o ninho? Ela é cuidadosa em cuidar dos pintinhos? E as outras, tá entendendo? Isso você consegue. A quantidade de ovo eclodido, o perfil dos filhotes de qualidade, ganho de peso, desenvolvimento, você vai selecionando. O sistema intensivo te capacita você a observar isso. Sabe aquele macho que consegue perceber a fêmea que está no cio? O macho, a fêmea que dá uma quantidade de filhotes homogêneos, suíno, caprino, ovino. O sistema intensivo te dá essas vantagens. Aumenta a tela, meu diretor, que o tio está cego. Melhor controle do gado, necessidades medicinais. Colocamos gado, mas melhor controle do caprino, melhor controle da piscicultura. Quando a gente faz uma piscicultura intensiva, eu verifico rapidamente se um caprino, um peixinho, a galinha está dodói. Porque eles estão em um sistema fechado. Se tiver sistema aberto, até eu perceber que machucou a pata, até eu perceber que tem um ferimento, uma infestação de carrapato, já danou-se, foi tudo. Maior controle nutricional. Sistema intensivo não deixa o animal gastar energia andando atrás de comida. A comida vem até ele. O período de engorda diminui. E aumenta o peso do animal, melhora a qualidade, a garantia de que ele vai absorver aqueles nutrientes. Necessidade de uma área menor para a criação. Então, vantagem, porque você não vai estar alterando aquele ambiente. Lasqueira. Vamos para a questão 2? Sabemos que a agropecuária move a economia do nosso país, trazendo ofertas de trabalho, claro, em diversas frentes. Mas será que a pecuária é suficiente ou só a agricultura em relação a ambos? Meus queridos, olha aí, ó, não há. Não, a relação sim. Ambas, pessoal, esse texto de resposta é básico. É um texto, answer, basic. Para mim, meu diretor, professor, eu tenho que escrever do jeito que está aí? Não, bebê. O que a pergunta está querendo dizer?
A agricultura é uma coisa, a pecuária é outra. Não, elas se complementam. Porque quem cria planta, da onde você vai dar suplemento para o seu animal, a ração é a estratificação. Se você tem uma criação, a ração para o reprodutor, a ração para a poedeira, não é a ração de engorda, mas tem um suplemento. Então, pessoal, para a atividade bovina, para a atividade equina, para a atividade suína, para a atividade de criação que você estiver fazendo aí, piscicultura, a ração é muito importante, mas você consegue suplementar. Então, você planta para fazer uma complementação da nutrição animal e ainda você tira subsídios, você tira matéria-prima do animal para melhorar a atividade da agricultura. Ela é complementação. Como é que eu faço uma complementação na apicultura? Espera a aula de apicultura! Mas eu já posso deixar aqui para vocês que quando nós estamos falando de apicultura, você faz um levantamento das árvores silvestres que têm um potencial de floração. Está melhorando a atividade agrícola de reflorestamento e disso você vai conseguir aumentar o potencial de produção de mel. Então, não precisa estar escrito. Nós falamos que a atividade agrícola, ela vem de encontro com a atividade pecuarista. Aumenta a tela, meu diretor. 3. Identifica alguns tipos de pecuária de relevante produção tanto para carne quanto para leite. Uai, bovino, bubalino, ovino, caprino, tanto significa, pessoal, que essas atividades da pecuária se dividem em duas, corte e leite. E outra, professor, eu citei e ainda coloquei derivados, porque muitas vezes a atividade da pecuária familiar é de subsistência. Quer dizer, criam determinados animais para consumo próprio, mas tem o subsídio. Que subsídio é esse? Tem a matéria-prima. Exemplo, lá em casa eu queria um porco para a gente comer a carne, mas e a banha? A banha eu posso processar, eu posso ofertar banha de suíno, posso ofertar sabão, posso ofertar detergente, posso ofertar superproduto, sobrou a carne, fiz ali um bacon, misturei, faço um embutido e vendo, faço um defumado. Então eu agrego valor à minha matéria-prima e oferto ao mercado. 4. Quais são as especializações? Ai, pelo amor! O que é a especialização da produtividade de criação? São as estratificações da pecuária. Então eu tenho pecuária de corte, pecuária de leite, pecuária de lã, equinocultura, avicultura, piscicultura, suinocultura. Aqui, pessoal, eu só coloquei back my dad, diretor! Para mim, meus queridos, aqui está citado só alguns exemplos. Professor, o senhor colocou pecuária de corte, pecuária de leite, pecuária de lã, equinocultura, avicultura, suinocultura. Tem avicultura? Tem avicultura? Não. Mas você pode ter colocado avicultura, então não está errado. Tem cunicultura? Não tem cunicultura, mas se você colocou cunicultura, dá certo. Mas aí tu tem que falar o que a cunicultura dá. A cunicultura dá carne, a cunicultura dá couro, cunicultura dá adubo. Então, se você... Aqui é só um exemplo. Vai ver que você colocou aí, não apareceu aqui. Entendeu? Yes. Aumenta, meu diretor, tem mais uma. A agropecuária é utilizada de recursos naturais, como solo, água, com o avanço e desenvolvimento de intenso sobre o ecossistema nativo, gera impactos ao meio. Quais são os principais impactos causados pela pecuária? Erosão, mas isso tem como a gente pegar e amenizar. 5ª, 6ª questão. Atualmente, técnicas de inseminação artificial e manipulação genética têm sido aplicadas na pecuária, gerando excelentes resultados na qualidade e na produção de carne, leite e seus derivados.
Tal prática é realizada na pecuária intensiva. Pontue os benefícios! Ganham de peso mais rápido, resistência a doenças, transformam mais facilmente o alimento em carne e gordura. Apresentam a carne mais macia, uma carne já de qualidade. Para mim, meu diretor, meus queridos, don't worry, não se preocupe, muita informação, né? Mas nas próximas aulas a gente vai estratificar passo a passo essas atividades da pecuária. Um abraço, um beijo para todos vocês.